Olá, eu sou a jornalista Adriane Werner e este é o Pátria Distraída Entrevista. A partir de agora, seguidamente, você vai acompanhar aqui com a gente, além de artigos, além das nossas lives sobre a conjuntura econômica e política brasileira e paranaense, vai acompanhar também entrevistas especiais. E nós temos a honra de ter como nosso primeiro convidado o professor Carlos Marés, Carlos Frederico Marés de Souza Filho, mais conhecido como professor Marés. Infelizmente, o assunto é muito triste, não é, professor? O desaparecimento e provavelmente assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Professor, o senhor já foi, inclusive, presidente da FUNAI, então nós temos a certeza que o professor está acompanhando muito de perto este assunto. Qual é a sua leitura, qual é a sua análise sobre essa situação? Muito boa tarde, é um prazer imenso estar aqui na Pátria Distraída, é uma satisfação estar com você, Adriana. Eu tenho acompanhado com muita tristeza, sobretudo tristeza, porque aquela zona, que é o Vale do Javari, é uma região muito importante para o mundo, não só para o Brasil, é importante para o mundo, e muito importante para muitos povos indígenas que vivem ali. A área é muito grande, é uma área grande, é um território grande, é um território muito conservado, mas ele fica em uma posição estratégica do crime, porque ele fica no coração da América Latina e fica entre três países e tem conexões muito abertas de rios e selva, não é? Então é mas tem gente, muita gente abnegada e sincera que trabalha na região, que procura dar apoio aos povos indígenas, mas por isso eu vejo com muita tristeza o que aconteceu. E Bruno era um deles, era um desses abnegados trabalhadores que a gente chama de indigenista, não é? Dá esse nome porque são pessoas que praticamente dedicam a vida. Bruno não é o único, são muitos, e muitos são funcionários da FUNAI, e a situação em que ele se encontra, e em geral todos eles são perseguidos, né, como os ambientalistas, e a situação em que se encontra o Bruno hoje é de uma tristeza muito grande. Professor, como é que está atualmente essa situação de criminalidade, até de desmando ali nesta região da Amazônia? A gente sabe que já é uma região demarcada, há inclusive povos não têm contato com outras nações e com outros povos. Como é que está essa pressão ambiental ali na região? A região é problemática e eu acho que o governo brasileiro tem uma posição, hoje mais do que nunca, muito frágil na região. Porque nós temos ali um setor do Exército bastante importante, que fica sediado em Tabatinga, mas que o Exército ele tem uma concepção muito ruim da vida nacional, não é? Ele pensa que ele existe para proteger as fronteiras de alguns inimigos externos que vão chegar. E quem são os inimigos externos? São os estados nacionais, os exércitos dos outros países, etc. E isso não existe. Não há nenhuma pressão, nenhum tipo de dificuldade militar, digamos assim, ali pela região. Não, nem a Colômbia, nem o Peru e o Equador, um pouco mais distante, não há pressão territorial, não há disputa territorial e não há nenhum tipo de ameaça geopolítica na região. O que há, sim, é muitos criminosos, ou seja, aquilo é rota de crime. E por que é rota de crime? Porque é relativamente fácil fazer um pequeno aeroporto na selva, quase invisível, de difícil visibilidade. Então, há um roubo sistemático de madeira, e a madeira não é só madeira, porque a madeira também se utiliza para tráfico de drogas, tráfico de armas, porque no meio da madeira vão embutidas armas, drogas. Então, essa seria o inimigo do Estado que está ali presente permanentemente. Eu E me lembro fala-se quando eu fui... muito... Desculpa, professor, por favor, pode completar seu raciocínio. Não, eu só ia dizer que quando eu era presidente da FUNAI, nós fomos, junto com o ministro da Justiça, inclusive, José Carlos Dias, destruir com o Exército e a Polícia Federal
mas principalmente a Polícia Federal, para destruir uma pista clandestina que havia na área do Javari. Fomos lá de helicóptero para destruir a pista, foi detonada. E a gente sabe que se não há um trabalho contínuo, as pistas existem, o tráfico continua, e, infelizmente, o Exército não tem muita ação ali, fica meio atado, não se preocupa tanto com isso. E a criminalidade é solta, não é? O senhor acredita que falta ação dos governos ali, professor? Eu não acredito, eu tenho certeza. Eu sei que falta. E falta ação dos governos em várias áreas. E aí você colocou no plural dos governos, eu acho que isso é histórico, né? Não é só nesse governo. Neste governo piorou muito porque nos governos anteriores faltava gente, faltava ação, o Exército agia pouco, o Exército sem comando, sem comando para agir diretamente naquelas regiões, porque exatamente aquilo que eu disse, aquela visão, o Exército não combate o crime, combate o inimigo, mas o inimigo não tem, então vamos combater o inimigo que é o crime, não é? Essa concepção deformada que tem o Exército e quem é o inimigo. Mas neste governo tem um ingrediente pior, que é o ingrediente do incentivo. O governo não só coibiu todos os agentes do Estado que têm ação na Amazônia, que é o IBAMA, a Polícia Federal e a FUNAI, coibiu isso. Inclusive o próprio Bruno foi desligado. O próprio Bruno foi desligado, porque ele pediu desligamento, ele não foi desligado, mas ele foi pressionado no mínimo, né? Não, e porque ele era o responsável pela ação e praticou uma ação, e foi punido por praticar ação justamente de combate ao crime organizado ali. Porque o crime organizado, isso é uma coisa que tem que ser entendida. O crime ali, ele não é o ladrão de madeira, o pescador de pesca proibida, o traficante de arma, o traficante de droga. Não, é uma coisa só. O cara que pesca para a pesca proibida, porque não é pescar para comer. Se você não está perseguindo o pescador que está com uma varinha de pescar na beira do rio, não é disso que está se falando quando fala em pescador. O que está se falando são pescadores de empresas pescadoras que pescam peixes proibidos, que pescam fauna que não é permitido. E por que não é permitido? Porque está em extinção, porque são espécies protegidas. Quando se fala em caçador, é porque caça bichos proibidos de caçar. A caça é proibida toda ela, né? Não há nenhum bicho que seja autorizado à caça. A pesca não. A pesca existe, pesca possível. Não é possível a pesca predatória, isso que é proibido. Mas quem pesca, quem caça, apoia quem trafica arma e quem trafica droga. Existe toda uma organização por trás disso. Claro, existe uma interligação. É uma interligação criminosa. Por isso que é crime organizado, por isso é organizado. Não estão disputando. O ladrão de madeira não disputa com o caçador. Ao contrário, é sócio do caçador. É sócio do pescador ilegal. E o garimpeiro, e o minerador. Então, e todas essas coisas juntas compõem um quadro de crime muito grande e que é preciso uma interligação do Estado, ou seja, é preciso que a polícia haja, que o IBAMA haja, que a FUNAI haja, que o Exército haja. O Exército age menos, é o que menos age ali. É o que mais tem força e o que menos age. Professor, o senhor falava sobre as questões de ameaça internacional e de que muitas vezes isso é mitificado, né, especialmente aqui no Brasil. Mas existe toda uma preocupação mundial com a Amazônia, não é? Afinal de contas, é considerado um dos pulmões do mundo. E sobre esse aspecto, eu gostaria que o professor analisasse duas questões. O fato de Dom Philip ser um jornalista britânico, apaixonado pelo Brasil, morando há 15 anos aqui no Brasil, e a icônica reunião do presidente Bolsonaro há poucos dias com Elon Musk, o mega empresário com interesses na Amazônia. Qual é a sua leitura sobre essas duas questões, professor? Eu acho que no mundo inteiro existem
várias pessoas, instituições, organizações que têm preocupação não só com a Amazônia, mas que têm uma preocupação com as florestas do mundo. São as florestas da Ásia, são as florestas da Amazônia, são as florestas da África, cada uma com uma especificidade, uma visão. E eu não tenho dúvida que um jornalista, eu não conheci pessoalmente o Dom, mas o jornalista como o Dom, eu conheço alguns, não só jornalistas, antropólogos, sociólogos, filósofos, não é? Que têm um amor pela Amazônia que é um amor muito sincero, é um amor daquele que gosta de estar, de ver, etc. Bom, o Dom é um exemplo disso, né? Não só mora no Brasil, como é casado com brasileira e tem uma relação com o Brasil que é uma relação de muita proximidade, de muito carinho, de muito amor. E com a Amazônia, muito especialmente, não é? Então, existe no mundo movimentos que se preocupam, estão preocupados. Eu diria que a maior parte do mundo que conhece, que tem ideia do que está acontecendo no mundo, tem essa preocupação, não é? Não só com a Amazônia. Isso, e às vezes tentam tergiversar isso, dizendo que a Amazônia, porque a Amazônia tem minério, porque a Amazônia tem outras coisas, não é com a Amazônia, é com os ambientes naturais. Então, é com as florestas da África, da Ásia, não é? E é uma preocupação global. Por outro lado, existem, como a Amazônia é rica, é um espaço muito rico, de uma riqueza que sofre uma contradição muito grande, porque a maior parte da riqueza que está na Amazônia, quando tirada, empobrece a Amazônia. Então, é uma riqueza que se tira, chamada riqueza. Não é? Nós atribuímos isso como riqueza. Porque para que serve o ouro? O ouro é uma riqueza, e ninguém vai dizer aqui, não, o ouro não é riqueza nenhuma. O ouro é riqueza, mas quando você tira o ouro da Amazônia, não se empobrece a Amazônia só porque tirou o ouro. Digamos assim, a Amazônia tinha ouro, era rica. Não, ela não era rica por causa do ouro. Ela era rica por causa da biodiversidade. E quando você tira o ouro, mata um pedaço da biodiversidade, não só E o muita ouro. coisa vai junto com esse ouro, não é? Vai muita coisa junta. A floresta é a mesma coisa. Quando você tira a madeira, não é só a madeira, não é só a árvore que cortou e tirou. Você tirou aquilo que é uma riqueza brutal, Toda uma empobreceu. cadeia, inclusive da fauna. Da fauna e o resto da flora. Você destrói espaços imensos que depois vão virar pasto, não é? Então, isso é o empobrecimento, e empobrecimento das gentes. Quando se fala nos povos indígenas do Vale do Javari, os povos indígenas do Vale do Javari, muitos deles tiveram contato e não querem ter contato. E você diria, mas por que eles querem continuar sendo pobres? Não, eles não são pobres. Os valores são outros, não é, Os professor? valores são outros. Eles não precisam ir ao supermercado, porque eles têm uma floresta inteira que lhes dá tudo o que precisa, além de lhe dar alegria e espiritualidade. Então, eles não precisam ir ao supermercado, não precisam disputar ter um dinheiro para ir comprar, eles têm na sua terra. Então, essa compreensão não existe de um Elon Musk. Elon Musk não consegue entender isso. Né? Ele não consegue entender, talvez, nem sequer nós que vivemos na cidade e que não temos esse desespero para acumular riqueza, acumular riqueza, acumular riqueza. Ele acha que a gente não tem ambição suficiente, né? Tem que ser. Então, eu acho que tem essas duas visões. Há interesses na Amazônia muito grandes de retirar a riqueza, de capturar a riqueza, mas são os empobrecedores da Amazônia. E não se dão conta que, ao mesmo tempo que acumulam riquezas brutais, retiram não só da natureza essa riqueza que existia, mas dos povos junto, porque empobrece todos nós. E o absurdo da história é que nem o Exército, nem o presidente da República e muitos outros seus asseclas ali não se dão conta de que a não proteção da floresta é a destruição de nossa riqueza, é o nosso empobrecimento, é exatamente ao contrário. Como você diz, vamos desenvolver a Amazônia retirando todas as madeiras que tem lá, tirando ouro com mercúrio.
Mas para quem que vai esse ouro e essa madeira? Vai enriquecer quem exatamente? Não é a população local e nem o Brasil exatamente, porque isso sai, é uma riqueza que sai tirada a baixo custo e o que fica é uma região destruída. É uma região destruída, porque o mercúrio que tira ouro destrói as pessoas, destrói os peixes, destrói a fauna. Então, é uma contradição essa visão da Amazônia, não é? Eu diria que não são só duas, porque existem outras, né, visões da Amazônia, mas essas duas, assim polarizadas, é de amor e ódio. Ou seja, quem quer riqueza é porque odeia a Amazônia como ela é. Não é? Com a sua riqueza Com a natural. sua riqueza. Professor, como é que o senhor imagina que vai ser? A gente já sentiu um pouquinho nos últimos dias com a ida do presidente Bolsonaro a Nova York, mas como é que o senhor imagina que fica a imagem do Brasil perante a pressão, a perseguição, o desaparecimento e provável assassinato de Dom Philips e Bruno Pereira? Olha, eu acho que a imagem já era muito ruim. Eu antes do desaparecimento do assassinato, eu diria que era difícil piorar a imagem do Brasil, né? Porque ela estava tão baixa, tão ruim, tão inconsistente, que era difícil piorar. Mas conseguiu, ou seja, conseguiram um fato que piora, né? Piora muito. E eu acho que o fato, ou seja, o assassinato de Bruno e Dom, revela a incúria do governo, revela exatamente a ação política negativa que tem o governo. Nós sabemos que assassinato de líderes ambientalistas, indigenistas, defensores de direitos humanos ocorre no Brasil sistematicamente há muito tempo. Nós sabemos mas o governo, sempre que há, tem uma reação. Não é? Quando o massacre de Carajás, por exemplo, eu vou citar um exemplo bem distante, para dizer que não é de hoje, não é? Um exemplo da década de 90. Quando o massacre de Carajás, o governo reagiu. O governo reagiu, era um governo do Fernando Henrique, e reagiu, disse, não pode ser, isso não pode ser assim, tem que mudar alguma coisa. E houve mudanças pontuais na política, resolveu totalmente? Não. Mas melhorou algumas condições dos trabalhadores da terra. Porque essa reação é necessária. Pelo menos uma resposta à população. Pelo menos uma resposta, pelo menos um gesto de indignação com o que está acontecendo. Eu vejo a FUNAI não emitiu sequer uma nota a respeito da morte do seu funcionário. Ao contrário, se limitou a dizer que ele não estava em serviço. Lamentável, não é? E a própria demora do governo em mobilizar equipes. Claro, a demora e tudo, mas a FUNAI era um funcionário seu. E ela disse simplesmente, não, ele estava em licença para tratamento especial, não temos nada com isso. Isso é indigno. Não é que isso seja politicamente errado, é indigno, humanamente indigno. É muito mais do que errado politicamente, é indigno. Então, e por isso que os funcionários da FUNAI estão indignados, todos. Claro, não é? Já é ruim perder um companheiro de trabalho, né? Já dói no coração perder o companheiro de trabalho. Agora, perder o companheiro de trabalho e a tua empresa dizer que não, que aquele já não era mais, não estava trabalhando para nós, não nos interessa, não é possível. E ele estava fazendo um trabalho que a FUNAI devia fazer. Porque ele estava trabalhando, ele estava fora da FUNAI, né, pediu licença, exatamente porque achou que não tinha condições dentro da FUNAI, que a direção da FUNAI estava muito mal, estava encaminhando mal, e passou a dar assessoria para os indígenas diretamente. E os indígenas que protegem a região. Portanto, ele estava fazendo um trabalho que pertencia à FUNAI, ele continuava sendo um ativista da FUNAI. Que lamentável, né, professor? FUNAI, porque a FUNAI não permitia que ele fizesse. É um horror. É uma coisa assim inaceitável do ponto de vista humano.
Professor, o senhor acredita numa mobilização da opinião pública brasileira, uma cobrança maior da sociedade para que coisas assim não voltem a acontecer? Eu acho que essas coisas eu não sei como é que funcionam na psicologia coletiva, não é? Essas coisas acumulam, vão acumulando. Eu acho que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, está meio amortecido nesse momento, porque é tanto que acontece. Não é o primeiro presidente, o funcionário da FUNAI que morre em condições de assassinato nesses últimos tempos, na região do Javari, né? O outro, recentemente, que faleceu, que foi morto na rua, em Tabatinga, né? Foi abatido em Tabatinga, e nunca se descobriu quem foi, não se E a sabe até conversa hoje. simplesmente morreu. Morreu. Então, eu acho que a opinião pública está meio amortecida com isso, está descrente, né, da própria condição de sociedade, né? E eu, Parece que por não tem isso que mais, eu não tem mais não, capacidade de se indignar, não é, professor? não sabe o que é? Eu acho que quando a gente diz e a gente vê muito claramente que o Brasil perdeu o respeito internacional, está desacreditado totalmente, eu acho que isso é gravíssimo, mas também é muito grave o que acontece internamente, porque a gente há um amortecimento da capacidade da sociedade brasileira reagir como sociedade. Eu acho que aquela vontade de melhora de condições que havia, por exemplo, no momento da Constituição. Isso, você é mais jovem, não deve lembrar bem como é que foi aquele momento, né? Mas eu me lembro 88, muito bem, e alguns anos antes, 87, 86, alguns anos o antes. pré-Constituição ali, que havia aquela vontade de reorganizar, ter Me lembro, esperança de que o todo Brasil mundo com adesivos no melhora. Todo carro. mundo com adesivo e todo mundo conversando sobre isso, tem que melhorar, tem que discutir, tem que acompanhar. É claro que havia essa vontade, não é? Eu acho que essa vontade foi esmorecendo exatamente pela ação do Estado e das condições do parlamento, das condições do judiciário, que não atende, não é? Pelas condições do exército, que voltou para os quartéis, felizmente, mas passou a ser praticamente fora da sociedade, né? E não existindo para a sociedade, não cumprindo seu papel para a sociedade. É muito triste isso de ver o Brasil murchar do ponto de vista da sua grandiosidade como pátria, né? Eu sinto isso nesse momento, sinto uma desesperação, uma falta de esperança, né? De que as coisas possam. E, claro, que eu acho que este governo e as forças que fizeram este governo chegar ao poder, não é? Foram forças extremamente fortes e rearticularam. Eu acho que estavam com a queda da ditadura, se desarticularam um pouco e agora conseguiram se rearticular. Elas estão rearticuladas e bem rearticuladas, né? Com divergências internas, mas rearticuladas. Elas conseguiram esse feito, né? De voltar, de tirar, de roubar a esperança do povo. Nós estamos diante de um processo eleitoral que retoma um pouco essa esperança, mas mesmo que retome essa esperança, nos assusta, não é? Porque a situação atual era para termos assim 90% da população contrária a este governo, que é um governo visivelmente despreparado, e não só despreparado, desarticulado, para desarticular a nação brasileira, externo e internamente. Não? Internamente, está aí o exemplo de Bruno e Dom. E externamente é o que olham para o Brasil e dizem o que é isso, né? Com gente, as pessoas saindo do Brasil para morar fora. As pessoas que têm condições de morar dentro, né? As pessoas ricas, não os pobres, né? As pessoas indo morar em Portugal, indo morar na Espanha, preferindo ter o preconceito que cai sobre exilados. Eles não são exilados, né? Mas são imigrantes. Esse preconceito que sempre existe em todas as nações contra o imigrante, aquele que fala mal, né? Fala mal a língua, né? Não fala perfeitamente a língua, fala a língua com sotaque, preferindo isso do que viver no Brasil de hoje. Não porque vivam mal, porque tem bons salários
boa renda, etc., mas simplesmente pela essa desesperança, por essa violência cotidiana, né? É a polícia rodoviária, o que não me entra na cabeça, o que a polícia rodoviária está fazendo fora de uma rodovia federal para prender uma pessoa sem capacete? Não tem cabimento nenhum. E matando, né? Aí, mas em que mundo estamos? O que é isso, né? E depois essa permissividade que levou esse assassinato na Amazônia, no Javari agora, não é? Então eu acho que há essa desesperança assim muito grande, né? Professor, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, mas eu queria perguntar se o professor tem mais algum ponto que tenha ficado de fora dessa nossa conversa, algo importante a ser destacado, professor. Eu queria só dizer que você pergunta se há rebeldia, né? Se alguém se movimenta. Eu acho que eu queria dar um crédito muito grande aos funcionários da FUNAI. Os funcionários da FUNAI estão rebeldes, estão em rebeldia, porque eles não estão aceitando, eu tenho acompanhado os movimentos internos dos funcionários da FUNAI contra essa situação que está hoje na FUNAI. Não só porque estão defendendo a própria vida, porque, evidentemente, o assassinato de um colega é ameaça a si mesmo, não é? Mas não só por isso, mas na consciência de que essa política é uma política genocida. Então, meus cumprimentos aos funcionários da FUNAI. Muito bem. E que essa rebeldia nos contagie, né, professor? Que possa fazer também a nossa grita. Professor Carlos Marés, muitíssimo obrigada. Que honra nós podermos contar com a sua presença aqui na estreia deste quadro que acreditamos que vai ser tão importante aqui para o nosso Pátria Distraída. Até uma próxima oportunidade e que a nossa próxima entrevista traga novos ares mais positivos e uma pauta muito mais alegre. Torçamos. Vamos fazer força para isso. Obrigada, professor. Um forte abraço. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Um forte abraço. E agradecemos também a sua companhia aqui acompanhando com a gente essa importante entrevista. Um abraço e até a próxima.